houve uma mudança. Houve resultados bons, mas é preciso ainda tornar essa tramitação mais simples, mais fácil, utilizar mais os meios conciliativos que estão previstos no nosso projeto de lei, acordos entre fornecedor e a coletividade com relação ao endividamento, por exemplo. Enfim, eu acho que estamos no bom caminho, mas com muitas dificuldades e ainda há muito por fazer. O futuro de qualquer lei é ser reformada. Primeiro, porque nenhuma lei nasce perfeita. Hoje eu vejo dispositivos lá, cada dispositivo daquele passou pela minha revisão. Eu fui o assessor do relator, do deputado Joacy Góes. Mas é obra humana. E eu confesso que eu era muito jovem naquela época, não tinha experiência legislativa. É até um milagre que o texto seja o que seja, mas nós nos esmeramos. Eu acho que não é oportuno se fazer uma reforma do Código do Consumidor, porque no Congresso Nacional isso daria ensanchas a modificações não previstas e queridas por aqueles que de boa vontade querem fazer essa reforma no Código. Então, como diria aquela anedota, é preciso combinar com os russos. Chegou no Congresso Nacional, um deputado, um senador apresenta uma emenda, faz um conchavo político, pronto. Então, aquilo que teríamos adquirido como vantagem na defesa do consumidor pode vir a perder. Mas tem a proibição de retrocesso, isso para efeitos de direito constitucional, não para infraconstitucional. Então, é bastante complicada e sensível essa matéria. Por isso é que PROCONs tem se colocado contra essas mudanças do Código do Consumidor. Acho que até o DPDC, o Senacom, salvo engano, quer dizer, não é à toa. Se há órgãos de defesa do consumidor que não concordam com essas mudanças, é preciso parar para pensar um pouco. Eu acho que a parte penal um dia vai acabar no Código do Consumidor. Tanto isso é verdade que o atual projeto de Código Penal tem um capítulo específico, como a gente já antevia há 30 anos atrás, 25 anos atrás. O futuro da defesa do consumidor no Brasil depende do fortalecimento da sociedade civil. Se a sociedade civil organizada, as associações, IDEC, por exemplo, que é uma instituição hoje de reconhecido valor no pensamento da defesa do consumidor e na prática da defesa do consumidor, e outras associações, né? Então é preciso que cada vez mais nós fortaleçamos essas associações, porque essas associações, com o seu poder político, com o consumidor ao seu lado, vão poder sentar na mesa de igual para igual no regramento desses novos desafios e estabelecer normas mais justas. Porque senão nós não teremos defesa do consumidor, nós teremos defesa da produção o tempo inteiro. E nós precisamos ter um equilíbrio. Eu acho que a jurisprudência está evoluindo, né? E é possível que haja retrocesso aqui e acolá, mas o resultado final do debate jurisprudencial, eu confio em que ele seja no sentido da evolução. O Código de Defesa do Consumidor, quando foi construído, ele impunha deveres muito fortes, assegurava sanções, inclusive punitivas, sanções exemplares, né, para uma pessoa não poder lucrar ao causar dano aos consumidores. Mas o que se vê, em virtude de alguns vetos e algumas modificações jurisprudenciais e também legais, né, é que o Código foi perdendo, de certa forma, os seus dentes, né? Um leão assim com poucos dentes nessa década, né? Então, em virtude da grande massificação e o judiciário, ele consegue algumas vitórias, mas ele não consegue assegurar a todos os consumidores, né? Porque, veja, 90 milhões, nós somos
quantos, né? Não consegue assegurar todos a justiça. Isso só se faria se realmente as pessoas cumprissem a lei. Né? A lei tinha que ser tão forte para que o seu cumprimento voluntário fosse maior que o seu descumprimento. Não pode valer a pena colocar uma cláusula abusiva no contrato. Não pode valer a pena fazer uma venda casada, uma cobrança ilegal num boleto, que seja R$2 no país inteiro, dá milhões. Depois, na hora de pagar, não, porque é enriquecimento sem causa, porque não sei o quê, porque vai quebrar os bancos, porque vai quebrar o sistema financeiro. Quer dizer, eu causo dano, eu leso as pessoas e depois, na hora de ressarcir, sempre há um problema econômico ou sistêmico. Nós temos hoje 62 milhões de brasileiros com o nome inscrito nos órgãos de defesa do proteção ao crédito, aliás. E é muita coisa. E quando a gente vai tentar fazer uma renegociação, existe a dificuldade de retirar juros, de saber qual é o princípio da dívida, né? As planilhas que os bancos mandam nem sempre estão completas, não dá para a gente calcular o valor correto, né? E a pessoa fica sem dignidade, fora do comércio, né? Porque fica com o nome sujo. Às vezes desempregado, há várias formas do superendividamento, né? Às vezes é por perda do emprego, perda familiar, são situações que são inesperadas e acabam causando essa desestrutura na família e levando ao superendividamento. Há alguns anos, o governo, o Ministério da Justiça, investiu na plataforma consumidor.gov como uma ferramenta aliada ao consumidor para resolver suas disputas. As estatísticas são muito boas. Ano passado chegou-se a um atendimento de mais de 500 mil atendimentos, com um nível de resolutividade de 80%. E isso significa que, se a gente usar uma matemática básica, mais de 400 mil ações deixaram de ir ao judiciário. E o consumidor se sentiu satisfeito. Então, se o consumidor se sentiu satisfeito, foram menos 400 mil processos. E se eu imaginar que cada processo, a estimativa de que custam R$2.000 e que ele demora no juizado especial, caso o consumidor seria isso, cerca de 3 anos em média, o Brasil é complexo, mas seria essa média, R$6.000 vezes 400 mil, só que são 3 anos, então você vê o volume de recursos públicos que foram economizados, com um grau, volto a dizer, de satisfação e de resolutividade do consumidor. Las nuevas tecnologías han producido un cambio radical en las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, con las personas entre sí, con las sociedades entre sí e da persona hacia si mesmo. A biotecnologia, então, são essas novas técnicas que vêm para implementar a produção dos animais e também técnicas que vêm para melhorar e implementar a vida dos seres humanos. Baseado nesse grande tema de biotecnologia, nós aqui na UPF estamos desenvolvendo pesquisas que englobam tanto a parte de reprodução aplicada, no qual, no nosso laboratório, nós estamos desenvolvendo os estudos para fazer, então, o melhoramento genético de animais utilizando essas biotecnologias. Estos últimos años estamos tratando de realizar una nueva oferta docente enfocada al uso de las nuevas tecnologías. Entendemos que en la actualidad el perfil del alumno ha cambiado en muchos aspectos y el carácter presencial de muchas titulaciones limita a algunas personas el acceso a la formación, por lo cual entendemos que el uso de las nuevas tecnologías, de las plataformas informáticas para la docencia es una prioridad en la actualidad
sobre todo cuando nos dirigimos a personas que trabajan, que desarrollan su actividad profesional y que no tienen la posibilidad de acudir a las clases presenciales. Nós temos aqui no Inmetro, certamente, o maior parque de microscopia eletrônica da América Latina. Temos inclusive um microscópio que é usado para a área de materiais, para nanometrologia, que é um Titan, que é o único na América Latina, é o único funcionando no hemisfério sul, em que eu sou capaz de ver 0,8 angstrom, que é muito, muito pequenininho, para a gente poder fazer nanometrologia, até para dar conta dessas questões de, tem nanopartículas, será que tem mesmo? No caso dos cosméticos, por exemplo, graças a Deus não tem, porque se tivesse nanopartículas mesmo, poderia matar as pessoas, porque a nanopartícula ela vai para a corrente sanguínea, se deposita no rim e mata as pessoas por insuficiência renal. O ciclo de vida dos produtos, eles têm dois processos que hoje eles não são levados em consideração, que é o antes da matéria-prima e depois da venda desse produto. Então, o ciclo de vida, tanto econômico quanto social e principalmente ambiental, ele fica quebrado. Uma hora em que o resíduo deveria ter uma utilidade e na atualidade ele vai para aterros sanitários, causando inclusive um problema grave ambiental em relação à natureza da qual ela está inserido esse resíduo. Então, o que nós temos que levar em consideração em termos de Código do Consumidor? A responsabilidade de cada ator dentro desse processo de ciclo de vida do produto. Então, vamos começar com o raciocínio que antes dessa matéria-prima virar uma matéria para ser industrializado, ela passa por um processo produtivo também agressivo ao meio ambiente. Depois, entra-se no processo produtivo, onde também ali se produz algum tipo de resíduo, e nesse a gente começa a ver a gravidade do impacto que isso causa dentro do meio natural. Depois, a responsabilização, falamos primeiro em responsabilização da indústria e agora vamos passar para o consumidor. Uma vez que você compra um produto, você passa a ser responsável pelo ciclo de vida do uso desse teu produto, que ele vai acabar virando resíduo. Bom, esse resíduo hoje nos causa problemas sérios por falta de aplicabilidade de algumas ações, como a mudança de cultura a partir da responsabilização do consumidor em relação ao código de uma maneira geral. Por exemplo, dentro do processo de uso, se o produto tem algum problema, o Código do Consumidor alcança. Agora, quando nós vamos mudar a cultura essa mesma atuação do Código do Consumidor em relação ao resíduo, responsabilizando o usuário, o consumidor, e o industriário, que também faz parte desse ciclo de vida que o meio ambiente começa a conseguir expor para a nossa sociedade de uma maneira geral. Nosso objetivo é desenvolver plantas geneticamente modificadas ou plantas transgênicas que possuem informação genética ou genes que dão resistência a insetos. Nós sabemos que os insetos são pragas, que consomem muitos dos nossos alimentos, principalmente ainda quando as plantas estão no campo. Se a gente tiver plantas que sejam resistentes a esses insetos, nós estaríamos produzindo maior quantidade de alimento e também deixando de utilizar agentes químicos para controle do inseto, o que é bastante interessante para a gente ter uma agricultura mais sustentável. Que a transgenia nada mais é do que a inserção de um pequeno segmento de proteico, vamos dizer assim, para o mais leigo, no DNA da planta, que faz com que ela tenha uma característica que se busca. Então, nós somos semelhantes quimicamente, todos os seres vivos, plantas, animais, contemos a mesma composição química. Então, por isso é possível você fazer ajustes na composição química, hoje em dia e cada vez mais, você fazer ajustes para buscar correções ou características de interesse. Então, do ponto de vista tecnológico, eu não vejo problema nenhum para a saúde humana, desde que bem conduzido, e você sabe que as tecnologias sempre são extremamente
úteis quando bem aplicadas. Nós estamos no Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Passo Fundo. Não é? É um ambiente que foi pensado e construído com uma relação direta com o governo do estado, através da Secretaria de Ciência, Desenvolvimento e Tecnologia e com a Prefeitura de Passo Fundo. Esse ambiente ele foi pensado para que pudesse ser disponibilizado para a comunidade em geral, ações que ligam a inovação tecnológica com a transformação de uma ideia em um produto, e esse produto está disponível para os diferentes interessados. O nosso parque ele foi inaugurado então em novembro de 2013, inicialmente com o módulo 1, com 600 metros quadrados. O parque começou com a área de TI, que é Tecnologia da Informação, e depois foi ampliando para as áreas complementares, que foi a metalmecânica, foi energias renováveis, engenharia de alimentos e agricultura de precisão. Hoje nós temos mais de 3.000 metros quadrados de área construída e com laboratórios das diferentes áreas do conhecimento. Esses laboratórios eles estão disponíveis tanto para as atividades internas da UPF, como pesquisa, algumas atividades complementares à academia, e também estão disponíveis para as empresas da região e para as incubadas que estão aqui inseridas. Esse equipamento ele pertence ao UPF Parque. Esse é o microscópio eletrônico de varredura, é um equipamento muito versátil na caracterização, desenvolvimento e pesquisa de novos materiais. Ele é um equipamento que ele tem aumento de 300 mil vezes e uma resolução de 3 nanômetros. Nós utilizamos esse equipamento para diversas áreas do conhecimento, tanto da parte cerâmica da parte odontológica, quanto para metais, caracterização de materiais da engenharia de alimentos, agronomia, química, física e também de fármacos. Existem poucos equipamentos no sul do estado. Na nossa região é o único, o mais próximo é Caxias do Sul. Esse equipamento ele é utilizado nos trabalhos de conclusão de curso da engenharia mecânica, na pós-graduação, mestrado e também doutorado daqui da UPF, de todas as áreas da mecânica, odontologia e todas as áreas que precisam de análise de materiais. Bom, nós prestamos serviço então para as empresas metalmecânicas, fizemos análise de falhas em componentes mecânicos, fizemos também análise de fratura em cerâmica em dentes, também que a gente trabalha com toda a parte odontológica. Prestamos serviços também para alguns médicos na questão de próteses, de fratura em prótese. Então, ele é muito utilizado então para nossos alunos também com a prestação de serviço externo. A realidade virtual ela é uma área da ciência da computação, onde existe a construção de ambientes virtuais, sejam eles uma representação do mundo real ou uma simulação, algo imaginário, em que estão inseridos, inclusos dentro desse contexto, dispositivos que as pessoas podem estimular os seus sentidos, como por exemplo, estimular a visão, estimular a audição, o tato, e algumas situações também tem hoje tecnologias que estimulam o olfato e o paladar. Mas os três principais são visão, tato e audição. Atualmente, robótica é uma palavra que está se tornando cada vez mais comum, né? E muitas pessoas acham que isso está distante da nossa vida, né? Elas imaginam talvez um humanoide andando ou robôs numa fábrica de automóveis soldando peças. Ok, isso é robótica, mas também a robótica pode ser mais simples e atender necessidades específicas e bem pontuais, né? A grande discussão é em cima do transgênicos. Bom, o transgênicos é bom ou é ruim? Olha, há muitas discussões. Em direito ambiental existe um princípio que se chama o princípio da precaução. O que quer dizer esse princípio da precaução? Quer dizer o seguinte: quando há uma incerteza científica, se deve fazer pesquisas no sentido de tirar essa incerteza científica. Pois saibam todos que até hoje continua a existir incertezas científicas sobre os produtos transgênicos. Há incerteza científica. Muitas pesquisas que foram feitas não foram tornadas públicas. Então, do ponto de vista Código de Defesa do Consumidor, nós estamos oferecendo um produto para a pesquisa. E a pesquisa precisava ter a liberdade, e não está tendo, de buscar opções, para ela poder oferecer alternativas para o consumidor.
para o consumidor seguinte, que é o produtor, que é o agricultor. E o agricultor, por sua vez, ter alternativas que possa oferecer para o consumo. O consumo final ser de opção de quem quer consumir ou não. Nós temos que ter essa opção. Fala-se em transgênico para sanar a fome do mundo. A fome do mundo é problema de mercado. É problema de mercado. Tá? Nós plantamos o suficiente para todas as pessoas que estão no mundo. Só que o mercado não quer que essas pessoas comam. Então ele não chega aonde essas pessoas estão. Então não é problema de transgênico, transgênico não vai salvar o mundo da fome. O que vai salvar o mundo da fome é um mercado mais humanizado, um mercado capaz de fazer com que os consumidores tenham acesso aos alimentos em preços que realmente sejam compatíveis com o seu ganho. Essa é a forma de sanar a fome do mundo e não através de transgênicos. No ano de 2001, quando começa a surgir os primeiros sinais de que o Brasil iria ter uma Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, e com isso nós iríamos ter a possibilidade de termos produtos transgênicos e cultivos de sementes geneticamente modificadas, isso me chegou através de uma ação civil pública proposta pelo IDEC, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E eu fiz um parecer na época focando sobre duas coisas. Um tema que eu tinha acabado de estudar na Inglaterra, que era ainda recentemente novo, que era o princípio da precaução. E a ação, que foi iniciada em 1998, ela vai se desdobrando na parte dos anos. Em 2001, tem-se a primeira sentença que estabelece a necessidade da rotulagem dos produtos geneticamente modificados e de que as medidas precautórias fossem tomadas antes da liberação desses produtos. E aí aconteceu dois fatos muito significativos. O primeiro foi a medida provisória 113, de 2013, que ampliou o cultivo de transgênico. E na época, então, o governo tentou nos convencer de que, como já havia um amplo cultivo de transgênico, especialmente no Rio Grande do Sul, especialmente em relação à soja transgênica, chamada a soja Roundup Ready, né, seria um absurdo que a gente queimasse essa produção ou a inutilizasse de algum modo, uma vez que Lula foi eleito com a promessa do Fome Zero. A gente não lembra direito, mas em 2003 o grande lema era o Fome Zero. Esse era o grande programa, era o eixo de todo o programa do governo. E nós todos então entendemos, bom, claro, se tem isso, vamos então compreender a situação, admitir que haja a comercialização do resto dessa produção, desde que houvesse um novo regramento para que os próximos cultivos fossem diminuídos e somente nas áreas experimentais. Essa questão dos transgênicos é muito grave, né? Porque assim, primeiro que a gente deveria aplicar o princípio da precaução, né? Que ele não é aplicado aí no caso dos transgênicos. Não tem comprovação de que faz mal, tampouco tem comprovação de que é inócuo, né? E se você conversar com os pesquisadores sérios da área, inclusive alguns que até se retiraram de alguns locais oficiais de negociação, porque não tem condição, porque a pressão do mercado é tão grande, do setor econômico é tão grande, que a discussão científica ela fica relegada a segundo plano, porque se você olhar com cuidado para a discussão científica, pesquisadores sérios, todo mundo sabe que transgênico é uma roleta russa. Quando nós pensamos, por exemplo, em lavouras como nós temos no Brasil, de milho e soja, 45 milhões de hectares, cultivados com plantas transgênicas que são tolerantes a um herbicida chamado glifosato, nós estamos diante de um fato bastante óbvio de que nesses 45 milhões de hectares são jogados durante a safra e durante entre safra toneladas desse veneno. O consumo no Brasil é mais de 180 milhões de litros desse produto, que é um produto que causa câncer, que é um produto que altera metabolismos de todos esses seres vivos que pulam, rastejam, voam nesses territórios. Os impactos ambientais, então, nós podemos imaginar como algo que compromete as gerações futuras. Nós temos um problema no Brasil hoje com relação à informação.
o consumidor precisa ser informado daquilo que ele está realmente adquirindo, o que ele está comprando, o que ele está fazendo, quem que ele está ajudando nessa compra também, porque é o consumo consciente, da estimulação à origem desses produtos, se há devastação de floresta ou não, enfim, tudo isso. E não temos hoje a informação do que realmente você está comprando, está adquirindo. Isso é um problema sério. Eu gostaria efetivamente de adquirir uma carne quando eu for comprar, sabendo que ela vem de uma origem onde não devasta floresta para produzir. Então, hoje a demanda e a produção de alimentos orgânicos é muito grande e a tendência não é só da Europa, nem americana, mas aqui no Brasil mesmo, é de que ela vai se estender muito. Então, nós precisamos atender essa questão, produzir mais alimentos orgânicos, né? A minha família é uma consumidora de alimentação orgânica. Nós temos a nossa pequena horta também, onde a gente produz o que come, o que consegue produzir, mas é um casamento de necessidades. Essa questão do consumidor exigir acaba refletindo a conduta lá na ponta da produção. Al igual que sucede con todo avance científico, el auge de la genética ha provocado nuevos retos para el derecho. En este tema se dan sobre todo dos cuestiones que a mí me parece importante destacar en relación con el avance tecnológico, que es la unión de dos vertientes. Por un lado, el avance de la llamada sociedad de la información y de las tecnologías de la comunicación y de la información, y por otro lado el avance de la genética. Ambas por separado pueden presentar retos para la dignidad, para la libertad, para la igualdad del individuo, pero de forma conjunta lo que puede suceder es que impliquen una incidencia directa en la dignidad personal y en la identidad del mismo. Esta incidencia se produce en muchos ámbitos del derecho, entre los que se puede destacar el derecho constitucional, el derecho privado, también a través del derecho de seguros, o incluso el derecho público especial, como puede ser el derecho del trabajo. Naturalmente, todo ser vivo ele tem que comer. O ser humano se institucionalizou 3 vezes por dia. E isso teria que ter uma segurança tanto na quantidade como na qualidade desse produto. E hoje a gente não tem isso. A gente não tem o alimento produzido perto. Teoricamente, cada município deveria ter a quantidade de alimentos produzidos perto, o circuito curto. E a gente não tem a qualidade. Tem muito contaminante, tem muito ingrediente que, embora até sendo permitido, já está comprovadamente fazendo mal para a saúde a longo prazo. Na área específica de alimentos, a gente tem alguns programas bem interessantes, né? A gente tem um programa com a Anvisa para monitorar níveis de sódio em alimentos processados, tá? É um programa que visa a saúde cardiovascular, porque o sódio influencia na questão da pressão arterial. Temos um programa também para monitorar aditivos em alimentos, tá? E esse programa hoje ele está muito focado na presença de corantes em alimentos processados, porque o corante ele é um forte alérgeno, né? Ele pode provocar alergia em vários consumidores. Além disso, a gente tem um programa também com a Ceasa do Rio de Janeiro, que monitora os níveis de agrotóxicos em produtos comercializados na Ceasa, que vão chegar às feiras livres aqui da cidade do Rio de Janeiro. Quando se pensa em controle de qualidade, na área de saúde, se pensa muito em medicamento, mas também uma outra questão importante é alimentos. Talvez essa seja tão importante, não vou dizer que mais, mas talvez sim, porque o alimento é a fonte de saúde e de manutenção da nossa vida, né? E, portanto, alimentos adequados e alimentos saudáveis, não só na nossa cadeia alimentar, e aí depende de cada um de nós, isso é importante. Mas óbvio que você tem uma série de alimentos em função do seu processo de produção que talvez possam gerar alguns contaminantes, né?
agrotóxicos, por exemplo, né? Hoje você tem uma quantidade de produtos ativos de agrotóxicos que deve estar chegando quase em torno de 500. Então, é muito difícil você dizer hoje em dia que um produto tenha ou não tenha agrotóxico naqueles que borrifam, né, na sua linha de produção. Estou tomando cuidado porque você tem todos os orgânicos que a gente sabe que tem todo um cuidado para que não tenha esse nível de contaminação. A questão do alimento é outra questão muito séria. E não é só isso, né? Outras questões, por exemplo, hoje existe uma política de diminuição do sal, do sódio, né? E de outras questões, e que a gente faz parte de um programa junto com um conjunto de outros laboratórios de saúde pública que se chama-se Monitora Alimento, né? Esse é um programa coordenado pela Anvisa e que tem o objetivo de contribuir no sentido de melhoria da qualidade ou avaliação da qualidade e monitoramento de uma série de alimentos para que a gente possa usar com maior segurança. Quando a gente fala de orgânicos, a gente fala que é a primeira alternativa para a segurança alimentar. Porque, em geral, ele prioriza agricultura familiar, ele prioriza produtos locais, feito com insumos locais, e a semente própria, ou então a semente certificada. E isso tudo não é tão caro assim. Então, assim, a nível de grande mercado, de grande logística, até pode ficar mais caro, porque vem de longe, grandes cadeias. Mas se você for na feira de orgânicos municipal, o preço é em conta e efetivamente viabiliza para toda a população. É tanto produtos químicos para a produção, até que ponto nós temos garantia de que aquele produto que saiu de lá é um produto que realmente tem qualidade. Ou seja, nós já sabemos por pesquisas nos hortifrutigranjeiros que vem uma grande quantidade de resíduos químicos, ou seja, agrotóxicos. Tá? Uma grande quantidade nesses hortifrutigranjeiros. Bom, nós temos que pensar sobre, primeiro, a questão da segurança alimentar. O que significa segurança alimentar? Você tem dois sentidos para isso. O primeiro sentido é o acesso àquele alimento básico, ou seja, todos têm que ter acesso àquela quantia necessária para a manutenção de sua vida, né? Ou seja, tem que estar disponível isso. Todos os países hoje investem nessa segurança alimentar. Inclusive no Brasil está acontecendo o seguinte, alguns países estão investindo em produção no Brasil, em produção agrícola, vão investir em compra de terras no Brasil, e no Congresso Nacional está sendo debatido uma lei que vai tratar exatamente de liberação para compra de terras para estrangeiros, e o que é muito perigoso em termos de soberania, mas tudo isso está voltado por quê? A manutenção de uma segurança alimentar, ou seja, que haja acesso aos alimentos. Mas a gente não pode pensar a segurança alimentar só nesse sentido. Ele tem um outro sentido. Qual o outro sentido? É você ter acesso a alimentos com qualidade. Aqui no Laboratório de Microbiologia do Centro de Pesquisa em Alimentação na Universidade de Passo Fundo, nós realizamos análises microbiológicas para testar a qualidade de alimentos de origem animal, vegetal e também das águas. Nesse laboratório, nós realizamos esses ensaios microbiológicos de modo a conseguir avaliar se um alimento ele está dentro do seu parâmetro microbiológico preconizado. Os produtos, independente de serem feitos de forma artesanal ou de uma forma industrial, eles precisam atender requisitos de qualidade. Esses requisitos de qualidade passam desde a forma como ele foi processado, a higiene que foi realizada durante o procedimento, até como ele está sendo processado ao final, se ele está sendo mantido resfriado, se ele está sendo congelado. Estamos no SARLE, no Serviço de Análises e Rebanhos Leiteiros da Universidade de Passo Fundo. Desenvolvemos uma série de pesquisas, de trabalhos, envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação, com a intenção de descobrirmos
e melhorarmos cada vez mais a qualidade do leite que é produzido aqui na região. Quando se fala em qualidade do leite, a maior preocupação em todo o Brasil está relacionado com a contagem bacteriana total e com a contagem de células somáticas. Por uma série de fatores, entre eles fatores ambientais, entre eles fatores tecnológicos, estruturais, como energia elétrica e até mesmo econômicos, tem tornado essa luta nossa, técnica, para diminuir a contagem bacteriana total e a contagem de células somáticas, algo que já vem se estendendo por algum período, um longo período. O Laboratório de Águas ele tem uma área de atuação que abrange toda a região aqui do Planalto Médio. Nosso cliente, atualmente, ele é muito regionalizado, ou seja, a região do Planalto Médio, as suas várias cidades, as pessoas que têm postos artesianos nos edifícios, nas indústrias. E a gente, então, tem uma parte de processamento de todos os postos artesianos aqui em termos de qualidade de água em relação aos parâmetros físico-químicos, ou seja, a gente tem um rol de ensaios que envolve a caracterização da potabilidade, que envolve pH, dureza, cloretos, os íons metálicos, que é aqueles que podem ser prejudiciais à saúde, mas também aqui desenvolvem pesquisas, né? Porque o laboratório aqui de água, ele além da prestação de serviço, a gente atua junto à graduação, por exemplo, com estudantes bolsistas, e também a parte de pesquisa que a gente leva todo o nosso equipamento que a gente tem aqui para algumas áreas específicas, do tipo a determinação de alguns metais pesados, né? No laboratório são desenvolvidos diversos projetos, né? Hoje tem mais de 20 alunos em pós-graduação realizando projetos dos mais variados. O foco principal são os resíduos de agroquímicos das lavouras da região, principalmente as lavouras de soja, o glifosato muito presente, e os resíduos de medicamento que acabam chegando no ambiente por causa do descarte errado e mesmo pela excreção dos medicamentos que a gente toma, em especial, no caso desse laboratório, os psicofármacos, né? Todos esses medicamentos, como o Prozac, o diazepam, uma série de medicamentos que podem chegar ao ambiente e causar alterações. Então é um laboratório de pesquisa básica, mas também bastante aplicada, porque os resultados gerados com essa espécie de peixe modelo, eles além de darem uma informação muito boa para o que acontece no ecossistema, dá uma informação muito boa do que acontece conosco, porque ele é um modelo altamente aceito, com uma homologia enorme entre o genoma dele, os genes desse peixe são muito parecidos com os nossos, e o que a gente detectar de efeito nesses peixinhos, provavelmente, com muita chance de certeza, acontece conosco também. Esse laboratório é o laboratório do curso de farmácia da Universidade de Passo Fundo e é um laboratório onde os alunos têm aulas práticas relacionadas à produção e análise de medicamentos e, além disso, são realizados diversos projetos com a finalidade de melhorar as formulações que existem no mercado ou criar novas formulações. Os nossos projetos, a gente tem uma linha relacionada ao desenvolvimento de nutracêuticos, que é um projeto, então, juntamente com o projeto Nutrali, do Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo. E nesse projeto de nutracêuticos, a gente transforma um alimento em medicamento. Então, a gente costuma trabalhar com plantas e frutas e nativos aqui da nossa região. A gente trabalha com a folha da guavirova e com o fruto da guavirova, que a guavirova ela já é descrito que ela tem algumas propriedades interessantes, como por exemplo de redução de colesterol, e por isso é interessante tentar melhorar essas propriedades, assim como encapsular isso, porque na forma de cápsulas a gente consegue aumentar esse potencial de ação da guavirova. Nós estaríamos hoje vivendo numa sociedade de risco também em relação aos alimentos, né? Em virtude de que a tecnologia, a ciência impactam fortemente na produção dos alimentos, né? Nas inovações dos alimentos e as consequências dessas inovações para a saúde humana, para o meio ambiente, nem sempre nós conhecemos, nós, pessoas, cidadãos, muito menos os consumidores. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando no Ministério Público com um dos principais instrumentos que tem o consumidor, que é a informação.
num primeiro momento, então, tentando informar por meio de site, de páginas, né, fanpage, por exemplo, com informações técnicas, tanto da área da saúde como da área agropecuária, acerca de verdades e mitos, né, dos agrotóxicos, por exemplo, dos transgênicos na alimentação humana. É maravilhoso o Brasil ter uma legislação que tenha o T do transgênico. Nós temos que lutar para que ela continue. O IDEC, ele mantém essa lei, luta por uma campanha, porque há deputados que querem tirar, né? Mas o que nós temos que efetivamente entender? Ele é um ingrediente grave, porque já tem estudos, né, na Europa, Estados Unidos, no Brasil também, que o que foi feito de transgenia tem efeito sobre a gente, sim. Porque o nosso corpo leva tempo para se acostumar, para decompor em nutrientes o que a gente come. E a questão da transgenia está sendo mapeada em estudos com ratos e também estudos com seres humanos no sangue. Então isso é complicado, porque ele, a longo prazo ele tem efeito deletério, mas no Brasil ele é permitido o uso. Então tem que ter o rótulo, para o consumidor consciente poder não comprá-lo. A internet a gente pode colocar ela mais ou menos junto com a pedra lascada, junto com o fogo, junto com a roda, junto com a prensa, pelo nível de impacto que ela traz sobre a vida das pessoas, né? Nos mais variados campos da existência do indivíduo, né? Desde o ponto de vista de desenvolvimento pessoal, social, acesso a bens culturais, a relação do consumo e da produção se transforma muito fortemente em função da presença da internet na vida das pessoas, né? Que é crescente e que, sem dúvida alguma, a gente pode dizer que a gente não viu nada ainda, né? Porque a gente tem muito a avançar no nível de conectividade e de qualidade de conexão, e isso vai trazer desdobramentos ainda maiores e mais profundos sobre as pessoas, sobre a população como um todo. Uma das tendências que nós observamos, né, na área da tecnologia, e que é bem presente, é a da internet das coisas, né? O que nós consideramos como internet das coisas, né? São o desenvolvimento de novos dispositivos que estão conectados à rede mundial de computadores. Então, quando nós temos, por exemplo, né, um veículo que tem características de dispositivo de internet das coisas, esse veículo ele vai estar conectado à montadora. A montadora ela vai estar monitorando, né, constantemente o desempenho desse veículo, possíveis defeitos que podem estar acontecendo, né, nesse veículo, e com isso a montadora ela consegue trazer uma experiência, né, refinada para o consumidor, chamando aquele consumidor para fazer uma revisão, né, indicando àquele consumidor como é que ele vai poder utilizar melhor aquele dispositivo, seja ele um carro, seja ele um dispositivo de consumo, como por exemplo uma impressora ou um outro equipamento industrial, né, como nós observamos que já acontece na indústria, né, onde a maioria dos equipamentos já estão conectados às fornecedoras através dessa rede mundial. A Universidade de Passo Fundo ela desenvolve diversas pesquisas na área de internet das coisas, né, dentro dos nossos projetos, né, ligados aos cursos da área de tecnologia e ao mestrado em computação aplicada. Então nós temos o projeto, por exemplo, agora do carro, né, do carro elétrico, né, que a universidade está participando, né, então diversas possibilidades poderão ser exploradas a partir, né, dessa pesquisa desenvolvida aqui dentro. Bom, nós estamos aqui na divisão de metrologia, de tecnologia da informação e telecomunicações, que é a DMTIC, e entre outras coisas a gente trata um pouco da parte de segurança da informação. Vou dar alguns exemplos para a gente começar essa conversa. Dentro do escopo de trabalho do Inmetro, existe a área de metrologia legal, e metrologia legal envolve, diferente da metrologia científica, envolve o controle dos instrumentos de medição. O que percebemos hoje é que cada vez mais fizemos uso da tecnologia. Isso é muito bom para nós, né? Pessoas comuns, usuários domésticos, como somos conhecidos, né? A tecnologia nos auxilia muito, ainda mais hoje com o advento dos dispositivos móveis, né? De posse do nosso celular conseguimos muitas informações
Isso tem sido muito bom. Só que isso aí também nos deixa vulneráveis. Então, não é nada difícil em softwares que a gente baixa nesses nossos dispositivos e ali ter um cavalo de Troia, um malware, né? Este é o nome, né? O software faz aquilo que ele se propõe a fazer, um joguinho, por exemplo, mas por trás disso ele está fazendo alguma coisa com segundas intenções, geralmente visando quebra de segurança, explorar alguma vulnerabilidade sem o usuário estar sabendo, né? A gente desenvolveu instruções técnicas que realmente constituem uma doutrina de como realizar todos os tipos de perícias de informática. E são várias perícias em aparelhos celulares, porque hoje em dia tudo acontece pelos aparelhos celulares, perícias em mídias de armazenamento computacional, em HDs, CDs, pendrives, etc. E também perícias em equipamentos de grande porte, equipamentos mainframes, que a gente já desenvolveu várias perícias nessas situações, né? Eu mesmo já desenvolvi várias, como por exemplo, vou citar um caso, né, o do Banco Nacional, foi um dos grandes casos que eu trabalhei, que isso foi em 1996. Então, eu fiquei trabalhando aí, mais 2 colegas, em vários meses até a gente conseguir produzir os laudos que justamente comprovaram a fraude que foi perpetrada, que na época foi em torno de 10 bilhões de dólares, né, a fraude que identificamos, né? E toda a fraude foi colocada assim dentro, foram inseridos códigos, entre aspas, maliciosos dentro dos próprios programas, né? Eram programas COBOL, em que a pessoa colocou lá dentro, eram funcionários, a mando do próprio diretor, que colocou lá dentro, né? Então eles até, uma questão até engraçada, que o programador colocou o nome da rotina de marreta do Omar. O Omar era o diretor. Então o Omar mandou ele fazer aquela marreta, então ele fez aquela coisa que ele inflava, eram 1024 contas que ele inflava justamente para maquiar a contabilidade do banco e demonstrar que o banco tinha uma boa saúde financeira, e na verdade não tinha. A grande preocupação que a gente tem hoje nessa área de desenvolvimento é principalmente atender todas as camadas da comunidade, da sociedade, porque a gente tem uma demanda muito grande de aplicações e a gente tem poucas pessoas ainda desenvolvendo essas aplicações, essas tecnologias. Hoje todo mundo utiliza tecnologias, mas são poucas as pessoas que criam essas tecnologias. Relacionado a isso, a gente tem um projeto também que é o chamado Google Code Blocks, que é voltado para jovens do ensino médio, de escolas públicas, que visa o quê? Visa fazer com que esses jovens já aprendam a programar lá no ensino médio. Então são jovens de 14, 13, 15 anos que estão desenvolvendo aplicativos, estão com pouco conhecimento, utilizando uma tecnologia que está sendo mantida pelo MIT, que é o App Inventor, e eles conseguem criar aplicações para rodar em dispositivos móveis. Então a gente não está esperando o jovem buscar uma formação superior na área de tecnologia da informação para desenvolver esses softwares, esses aplicativos. A gente já tem projetos hoje na universidade que vai buscar no ensino médio aqueles que têm o perfil e construir esses aplicativos para atender a comunidade. A modelagem e simulação, ela é a arte da imitação de fenômenos naturais que são utilizados para entender o que acontece na natureza, na vida social, né? na agricultura, em todas as áreas que tem a necessidade de se entender. E para quê? Para que você possa tomar uma decisão da melhor forma de aplicar um produto, da melhor forma de você atender as pessoas, da melhor forma de você deslocar pessoas no trânsito, a melhor forma de você organizar o tráfego aéreo, a melhor forma de você organizar e entender a melhor forma de trazer resultados para a população. Com a evolução dos tempos, é natural que o comércio eletrônico cresça. A gente já tem visto isso e tem crescido bastante também as reclamações no que diz respeito a comércio eletrônico. Hoje a questão é regulada por um decreto federal. Então a gente precisa incluir, o Código de Defesa do Consumidor fez 27 anos, ele precisa de uma atualização de acordo com a evolução do mercado. A gente precisa incluir no Código de Defesa do Consumidor a questão
questão do comércio eletrônico. Para isso já existe em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei. Então temos que brigar para aprovar no prazo mais breve possível esse projeto de lei. E nos estudos que a gente tem feito em relação ao decreto do Serviço de Atendimento a Clientes, a gente quer começar um monitoramento dos serviços de atendimento a clientes do comércio eletrônico, porque o decreto que regula as compras pela internet, ele fala em facilitação do direito de arrependimento do consumidor e essa facilitação não tem acontecido na prática. Então vamos começar melhorando o saque do comércio eletrônico e vamos brigar para aprovar lá no Congresso Nacional o mais rápido possível a inclusão do comércio electrónico como actualización del Código de Defensa del Consumidor. La protección del consumidor en los contratos y en la contratación a distancia ha existido siempre. Porque existía una necesidad de proteger al consumidor como parte débil de esa contratación. Sin embargo, Internet lo cambia todo. Lo cambia todo e implica la necesidad de adaptar esas normas a una realidad que nos está comiendo a pasos agigantados. Para empezar, los contratos no son lo mismo. Vamos a ver, nosotros, y uno puede ver la evolución del negocio musical o del negocio audiovisual. Cuando nosotros éramos jóvenes y queríamos adquirir un disco de un grupo de música, hacíamos una compraventa, es decir, íbamos a un establecimiento y comprábamos un vinilo. Después ese vinilo se convirtió en un CD de música. Pero después, cuando llegó Apple con su maravillosa historia de iTunes, lo que hacíamos era descargar las canciones. Con lo cual ya no hay un soporte tangible que nos pueda decir, bueno, estamos celebrando un contrato de compraventa. Esa ley del año 39/2015 lo que implica es que en un plazo máximo de 2 años el procedimiento en papel va a desaparecer. Ese es el deseo del legislador, que el procedimiento en papel desaparezca por completo de aquí a 2 años. En el 2018 se cerraría el último procedimiento administrativo en papel. A partir de ahí, todas las relaciones entre ciudadanos y administración tendrían que ser electrónicas. La normativa de protección de datos, o mejor dicho, el derecho fundamental a la protección de datos personales, hoy tiene una gran relevancia, sobre todo en el ámbito de Internet. ¿Por qué? Porque desarrollamos gran parte de nuestra vida, todos desarrollamos gran parte de nuestra vida en la red, y eso supone, primero, que dejamos un rastro digital, pues cada vez que nosotros nos conectamos a Internet, pues dejamos una serie de datos, pues desde el tipo de dispositivo que utilizamos para conectarnos, nuestra ubicación geográfica, o pues, los sitios que visitamos, las páginas web que vemos, y todo eso deja un rastro digital. Hoje, o volume de processos que ingressam no Poder Judiciário, por mais efetivo que o Poder Judiciário seja, não permite um julgamento no tempo em que se espera. E da mesma forma, a execução, os dados do CNJ, hoje do Conselho Nacional de Justiça, mostram que em 2016, por exemplo, o tempo médio de duração de um processo era de 1 ano e 4 meses. E de 4 anos e 6 meses o tempo de execução daquela decisão. Então isso leva muitas vezes a uma perda do próprio objeto. A resolução extrajudicial é mais rápida, mais barata, né, e mais efetiva no atendimento ao consumidor. Por isso nós precisamos concentrar os nossos esforços em evitar o Poder Judiciário, deixando o Poder Judiciário para aquela última hipótese em que não se consegue uma outra solução e buscar a solução extrajudicial, que é mais rápida, mais efetiva e dessa forma mais resolutiva. Eu vejo hoje o cidadão também em todas as áreas, isso não é diferente na questão do consumidor, que até mais imediata é uma busca por efetividade, por resolutividade. Ele quer a solução do seu problema.
não quer alguém que diga que ele tem razão, que não tem razão, não. Ele quer ver resolvido, quer ver atendida a sua demanda. En cambio, la mediación apunta a mejorar la calidad de vida de las personas en la convivencia. Tal vez las más exitosas modalidades de mediación que se desenvuelven en el Brasil son las llamadas mediación comunitaria, que es casi una mediación que tiene como diferencia de la mediación, digamos, jurídica clásica, un fato de que es más bien, la naturaleza de ella es más bien preventiva. Pues se interviene en las comunidades que tienen reiteradamente situaciones de riesgo, en las personas que conviven en ellas, comunidades que tienen algunas carencias básicas y grandes frustraciones, en donde se generan conflictos por un despreparo, un despreparo en la manera de enfrentar las enormes dificultades que la vida le repara. Entonces, ahí se crean escuelas de convivencia, en donde se les ayuda a las personas a aprender a superar sus propias dificultades que la vida les fue presentando a cada uno de ellos. Falta sensibilidad en la formación de todas las profesiones. Falta sensibilidad en un médico, falta sensibilidad en un arquitecto, falta sensibilidad en el psicólogo, falta sensibilidad en el educador. O sea, no es solo un mal do derecho, es un mal del modo en que se educa hoy. Está falido el sistema educacional. Bien, uno de los problemas más importantes que se plantean hoy en el derecho de consumo no es tanto la existencia de leyes que protejan al consumidor y de normas que regulen la actividad de intercambio de bienes y servicios en el mercado, sino realmente un problema importante es la solución a los conflictos que se plantean en las relaciones entre los empresarios y los profesionales con los consumidores destinatarios de sus productos y de sus servicios. ¿Por qué? Miren, las características más destacadas o destacables de los conflictos de consumo son, en primer lugar, son conflictos que tienen una cuantía económica baja, no son conflictos de cuantía económica importante. La media en Europa está entre los 70 y los 200 euros por conflicto. Pero son conflictos muy numerosos. Es decir, podemos estar hablando de conflictos que se dan en el ámbito de la producción, distribución y venta de productos y servicios de uso muy común, muy generalizado, y a lo mejor lo que tenemos son 1.000, 2.000, 3.000 o 50.000 consumidores afectados por un mismo conflicto. En segundo lugar, son conflictos donde el desequilibrio entre las partes es muy relevante, en la medida en que por lo general el empresario y el profesional cuentan con unos equipos, con unas estructuras jurídicas de defensa de sus intereses muy bien organizadas, mientras que los consumidores, por lo general, salvo cuando acuden a la ayuda de una asociación de consumidores y usuarios, van siempre solos, sin ayuda, sin asesoramiento. Por tanto, el desequilibrio o la desigualdad de las partes es muy manifiesta. En tercer lugar, lo que llamaríamos el transpersonalismo. Suelen ser conflictos cuyas consecuencias van más allá del mero interés económico. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos comprobado que muchas veces el consumidor reclama más por el factor humano del trato que ha recibido que por la cuantía económica de lo que se ha producido como causa del conflicto. En cuarto lugar, la falta de una cuantía económica importante sirve o se utiliza o al final es la causa por la que normalmente los conflictos de consumo no van a parar a los tribunales de justicia, porque la justicia objetiva y formal de los aparatos del Estado suele ser una justicia cara, lenta y cuyos costes no sirven para que el consumidor se sienta animado, proclive a plantear acciones judiciales. La mayoría de los países europeos tienen elevado a rango constitucional la protección del consumidor y la necesidad de establecer sistemas
que tengan el amparo y la tutela del Estado. De manera que tendrían que ser sistemas, como son en Europa, institucionalizados, que están dentro de la estructura de la organización del Estado, sea en el ámbito de la administración de consumo, de las administraciones competentes, en el caso de Brasil, un Brasilcom o un Procon, y por otra parte, además, está regulado por ley. Es decir, quiénes pueden ser árbitros, quiénes pueden ser mediadores, cuál es el procedimiento en términos de derecho procesal que se debe de aplicar, es decir, legitimación activa, legitimación pasiva, régimen de pruebas, régimen de vistas y audiencias a las partes y regulación de la solución, es decir, el acuerdo en el campo de la mediación, el laude en el campo del arbitraje. Al hablar de la mediación en Argentina, tenemos que tener en cuenta primero que como somos un país federal, las normas procesales las dicta cada provincia, por lo tanto no tenemos las mismas experiencias en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos ya más de 20 años de experiencia de mediación obligatoria para la resolución de todo tipo de casos civiles y comerciales, tanto patrimoniales y más recientemente también cuestiones de relaciones de familia. Creo que el éxito de la experiencia de la mediación, que creo que es exitosa, se basó fundamentalmente en dos cuestiones. En primer lugar, que el régimen es obligatorio, es decir, las partes para poder acceder a los tribunales tienen que previamente celebrar una instancia de mediación que pueden acudir a un mediador, ya sea en el ámbito judicial o lo que hace la mayoría en el ámbito extrajudicial, es decir, la parte que tiene un conflicto recurre a un mediador que está inscripto en el registro y convoca a la otra parte a una audiencia de mediación. Y con esa audiencia, donde puede haber tres cuestiones: que la otra parte no vaya, que no haya acuerdo o que haya acuerdo. En los tres casos se hace un acta y ese acta le permite a la parte actora iniciar su causa judicial. El otro aspecto que creo que es también importante es que los mediadores que están en un registro en el ámbito del Ministerio de Justicia, es decir, no son funcionarios y no son mediadores privados, son todos abogados exclusivamente, sin perjuicio de que, por ejemplo, en la mediación familiar se puede trabajar también interdisciplinariamente con psicólogos o trabajadores sociales. Pero los mediadores son abogados, es decir, conocen el derecho. Entonces, para poder estar en el registro de mediadores, se tiene que dar un examen y todos los años tienen que acreditar esos mediadores horas de capacitación, es decir, hay una evaluación continua de las capacidades de esos mediadores. Como mediador, sempre pensei que o papel do mediador tem dois tipos: o mediador vocacional e o mediador profissional. O ideal seria o mediador vocacional e profissional ao mesmo tempo, porque é como um médico que cura os doentes ou um psiquiatra que cura os doentes e depois em casa briga com a esposa. Então tem as duas personalidades, um pouco bipolar, e assim tem muita gente que tem um perfil profissionalmente correto, mas no mesmo tempo rappresenta uma incoerência com o papel que está fazendo profissionalmente. A ideia nossa é incluir, sobretudo, as novas questões de mediação e solução de conflitos, novos meios de solução de conflitos, mediação, arbitragem. Qual a ideia? A grade anterior, nós preferimos chamar de matriz, porque a grade
em jaula, né? A nova matriz, ela prima por uma ideia de não demandar sempre ao judiciário. A ideia é tentar esgotar toda e qualquer possibilidade de negociação, de mediação, toda e qualquer possibilidade de solução prévia do conflito. Para a resolução de conflitos, e este é o ápice, nós criamos em Portugal, em decorrência de uma experiência havida em Lisboa com o apoio da Comissão Europeia, da então Comunidade Económica Europeia, tribunais arbitrais de conflitos de consumo, de pendor institucional, de arbitragem voluntária, nada que tenha a ver com a proverbial arbitragem para ricos, mas uma arbitragem para pobres, para dirimir conflitos até, inicialmente, à alçada dos tribunais de primeira instância, ao tempo computada em 3.750 euros e mais tarde elevada a 5.000 euros. Portanto, todos os conflitos até 5.000 euros cabiam na competência em razão do valor dos tribunais arbitrais de conflitos de consumo, que para além da mediação fazem também conciliação como meios alternativos de resolução de litígios. Cada vez mais as instituições têm incentivado mecanismos mais, vamos assim colocar, humanos, mais dialogados, mais conciliatórios. E nessa perspectiva, nós firmamos uma série de parcerias com instituições estrangeiras que buscam desenvolver os seus alunos, para além de uma preocupação técnica, uma consciência de conciliação, composição, de empatia entre as partes, para evitar também um uso excessivo e um abuso do Poder Judiciário, com todas as consequências que isso traz para a sociedade. Soy uno de los socios de Quaestio Soluciones, una empresa afincada dentro del grupo spin-off de la Universidad de Granada. Actualmente nuestra empresa, Quaestio Soluciones, tiene una serie de productos nacidos de los másteres de formación en consumo y empresa de la Universidad de Granada. Nuestro proyecto de empresa nació en el año 2014 con unos compañeros que desarrollamos un trabajo final de máster enfocándolo hacia la necesidad que vimos que el mercado tenía respecto al consumo. Concretamente, Quaestio Soluciones, a través de su producto OK Consumo, esta es la imagen antigua, posteriormente enseñaré la nueva que se ha hecho y se ha registrado como marca junto con esta, vimos la necesidad de una formación y una atención en derecho del consumo hacia las empresas. Las necesidades que nosotros analizábamos dentro del máster y sobre todo en el trabajo final del mismo que dio lugar al nacimiento de Quaestio Soluciones con el producto OK Consumo era que las empresas en muchas ocasiones no tenían la necesaria información, asesoramiento y gestión en el ámbito del derecho del consumo, con lo cual llevaba una serie de sanciones, infracciones y de necesidades legales que no cubrían y que les estaban costando y le están costando determinada cantidad de dinero y pérdida sobre todo de prestigio a nivel del consumidor final. Dentro de las relaciones de consumo hay identificadas tres partes, que es la parte del consumidor, la parte de las instituciones o los organismos que controlan el cumplimiento de la normativa de consumo y una tercera parte que son las empresas. Nosotros lo que hemos pretendido hacer es darle la vuelta a la imagen del derecho de consumo y fomentar la protección del consumidor a través de la empresa. Queremos que el consumidor se sienta amparado a través de la propia conducta que tengan las empresas, tanto a la hora de comercializar productos como de fabricarlos, publicitarlos, servicios de postventa, las garantías, que son cualidades que en el sector consumo se ve como derechos, pero que una empresa tiene que cambiar su visión e considerarlo como oportunidades de negocio. Nós temos aqui essa disciplina, uma disciplina específica de mediação e arbitragem,
Então, a ideia é que os alunos tenham esse contato com esses meios adequados e que eles possam realizar, participar de exercícios práticos, vendo uma outra forma de solucionar os conflitos e não somente utilizando aí a via judicial. E aqui no Mackenzie nós temos um grupo de estudos de mediação, onde o objetivo é justamente difundir essa cultura da mediação, mostrar o Instituto e também preparar os nossos alunos para as competições nacionais e internacionais de mediação. Mediation, when it first became known in the United States, was resisted. Particularly experienced lawyers were fearful of it as being too informal, too not lucrative enough. The attitude was, why should I engage in the mediation process when I could go try a lawsuit in the courtroom for a week or 10 days or for whatever length of time and make lots and lots of money. Well, over time, through the education of young people, through the word of mouth in various communities and in bar associations, mediation has become extremely prevalent in the United States. And at Pepperdine, I run the Community Justice Clinic. And the Community Justice Clinic is for NGO and other community organizations who are working with human rights, with sustainability and environmental causes, for the homeless, for domestic violence, for women's rights, and we have clients who are in Southern California and Ecuador and Uganda and India, and we are growing our practice in California and around the world. I do another project at the university, and that's really why I'm here today. Because at the same time I came to the university, I set up a legal advice clinic, which is modelled, in fact, very much on what we did at the Law Centre, except this time the students are doing the advising. It's also a fantastic service for the local community. It is so hard to get advice about these basic things: housing, employment, family relationships in the UK, just like I gather it's so hard to get advice about these things in Brazil. En España, ya digo, la mediación familiar está regulada, también la mediación civil y mercantil. La mediación educativa no está regulada, pero sin embargo la utilizamos. Nuestros centros educativos tienen obligación de practicarla y, en fin, yo creo que es una praxis que poco a poco se va desarrollando. Sí es cierto que creo que tenemos el gran problema de cómo hacer que derecho y mediación colaboren y cómo podemos hacer que fructifiquen. En el ámbito de consumo, podemos decir que en España, y sobre todo en Castilla y León, que es la comunidad en la que nos encontramos, contamos con el sistema arbitral, el sistema de arbitraje de consumo, y tiene unos índices de resoluciones satisfactorias muy altos. Cada vez son más los consumidores que son conscientes de los derechos a los que pueden acogerse, que reclaman, que reivindican y que se dirigen al arbitraje de consumo. Eu hoje considero os balcões do consumidor como uma política pública, porque nós conseguimos com os balcões trazer um atendimento ao consumidor que não tinha esse atendimento. O Estado hoje tem 80 PROCONs e 25 balcões do consumidor. Esses 25 balcões, eles representam uma extensão de atendimento a 220 municípios. Portanto, a gente consegue alcançar aquele consumidor que realmente não tem como vir a ter um atendimento regionalizado ou mesmo na capital. Ele pode acessar ao balcão do consumidor. Este balcão é um braço do Estado. Quando iniciamos o projeto Balcão do Consumidor, não sabíamos aonde ia chegar, porque não se tinha uma experiência anterior. Então, o projeto ele veio a inovar dentro das políticas de defesa do consumidor, a partir do próprio Código de Defesa do Consumidor, ao qual prevê também a participação de organizações não governamentais.
Então, dentro da nossa universidade, como é uma universidade comunitária, tínhamos um desafio pela frente de trazer uma experiência inovadora. Inovadora no seguinte sentido, de dar uma condição de que nossos alunos pudessem atuar na pesquisa, na prática e na extensão. Com toda essa ideia, surgiu o Balcão do Consumidor. Em 29 de setembro de 2006, inauguramos o projeto do Balcão do Consumidor. Foi um longo caminho até esse momento, principalmente no convencimento do setor público, pois se trata de um projeto em convênio com a Prefeitura Municipal, que tem a legitimidade de atuação do PROCON, e também com o Ministério Público, que tem um poder de fiscalização e também a legitimidade para a propositura de ações coletivas. Nesse sentido, essa ideia e esse sonho veio a se tornar realidade, inicialmente com a participação do Ministério Público Federal, Procuradoria da República, aonde abriu um edital, aonde conseguimos captar um recurso, que tornou esse sonho realidade nesse primeiro momento, aonde além da atuação do Balcão do Consumidor no atendimento dos consumidores, atendendo a comunidade, se propiciou também o desenvolvimento de uma série de atividades de educação para o consumo. Para nossa surpresa, tivemos o privilégio, na inauguração do projeto, trazer um dos pais do Código de Defesa do Consumidor, o ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, que veio a lançar aqui em Passo Fundo, além da inauguração, uma proposta de desafiar o município a ser o primeiro município do Brasil a ter um Código Municipal de Defesa do Consumidor. Com o passar dos anos, essa proposta que iniciou na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Direito, ela se expandiu para os campi da universidade, aonde conseguimos levar esse atendimento em todos os municípios na área de abrangência da Universidade de Passo Fundo, ampliando esse atendimento. Mas essa iniciativa que começou em Passo Fundo, ela também se estendeu para outras instituições de ensino superior. Com isso, nós conseguimos potencializar o atendimento das demandas dos consumidores que não tinham atendimento em determinadas regiões do estado. E um grande diferencial é trazer um atendimento especializado, porque estamos dentro de uma faculdade de Direito. Então, o desafio cresceu cada vez mais, principalmente pelo crescimento do número de atendimentos, que em mais de 10 anos do projeto temos só no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mais de 80 mil atendimentos. Em média, na atualidade, nós temos em torno de 60 a 70 atendimentos diários. Então, com isso, se criou uma responsabilidade cada vez maior, no seguinte sentido de que o projeto ficou conhecido. Com isso, novos desafios foram lançados. O projeto avançou nesse sentido nas atividades de educação para o consumo, principalmente com a criação do personagem Tchê Consumidor, que foi animado em revista em quadrinhos, também foi animado para a televisão com bonecos, contando as histórias do Tchê, e também o grande desafio foi fazer o documentário sobre a história do consumidor, inicialmente no Rio Grande do Sul, posteriormente contando o movimento consumerista brasileiro, o primeiro volume do documentário tratando da história e os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, o segundo volume do documentário tratando do presente, a atualização e a internacionalização do Código de Defesa do Consumidor, e o terceiro volume tratando das novas tecnologias e novas formas de resolução de conflitos. O Balcão do Consumidor, um projeto que foi idealizado pelo professor Liton Lanes Pilau Sobrinho aqui na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Direito, ele acabou ganhando uma dimensão que nem nós mesmos esperávamos, porque ele inicia por Passo Fundo, ele é expandido para todos os campi onde a Faculdade de Direito está presente, e mais do que isso, ele acaba sendo um modelo para várias faculdades de Direito no Rio Grande do Sul. São mais de 22 balcões hoje que já estão implantados a partir desta experiência, que foi uma experiência inovadora de atendimento da comunidade, da população e com a presença dos alunos. Os alunos têm contato direto
com a realidade e com as demandas da sociedade. E esse reconhecimento que hoje está presente no Rio Grande do Sul, ele está presente também em todo o território nacional e até mesmo fora do Brasil. Então, nós mesmos, quando começamos o trabalho, a gente não tinha dimensão e não tinha ideia do que seria atuar nessa área do consumidor. E mais do que isso, né, o balcão ele não é somente a conciliação, não é somente a mediação entre fornecedores e consumidores. Ele realiza seminários, publica livros, cartilhas, faz palestras, né, vídeos, o documentário, o resgate da história do movimento consumirista no Brasil e os próximos avanços do movimento consumirista. Então ele transcende completamente aquilo que a gente imaginava, né, e se fixa como uma grande alternativa de resolução de conflitos de forma extrajudicial. O novo desafio que estamos desenvolvendo dentro do Balcão do Consumidor é o Museu Virtual. Esse museu virtual vai contar toda a história do consumo, a partir do desenvolvimento e avanço das novas tecnologias dentro do mercado de consumo, trazendo uma linha histórica, não somente de documentos, de marcos legislativos, mas também contando a história da evolução do consumo. Então nós teremos, dentro dessa linha histórica, depoimentos em áudio, vídeo, documentos históricos, os documentos do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, projetos de atualização, o avanço da legislação consumerista. Então esse é um grande legado e desafio que estamos enfrentando na atualidade, porque essa história está sendo juntada, ou seja, os documentários que foram feitos da história do consumidor no Brasil são ricos em depoimentos. E esses depoimentos estavam, de certo modo, isolados. Cada um tinha uma parte dessa história. E nós tivemos esse grande privilégio de poder ter acesso a todo esse material, e isso vai ser disponibilizado através de uma plataforma eletrônica, que será o Museu Virtual do Consumidor. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os estudantes e os professores da Universidade de Passo Fundo. Queria cumprimentar a todos pelo trabalho que é feito, desenvolvido nessa cidade, que já não é só referência para a cidade de Passo Fundo, mas também referência para todo o Brasil. É um dia especial comemorar o Dia do Consumidor. O Dia do Consumidor é todo dia, porque é o consumidor que, na verdade, move a economia deste país, seja para os seus contratos de serviço, seja pela compra de produtos. Mas é muito importante, nesse dia, comemorar que cada dia mais o consumidor está poderoso, não é? Ele tem voz. E nós, seja na universidade, seja no Estado e seja o mercado, tem que dar respostas a esses consumidores. Precisamos estar sempre juntos, fortalecidos para entregar a cada um deles melhores produtos, melhores serviços e, mais do que isso, respeito. A proteção do consumidor, as relações de consumo são também hoje no nosso país instrumento de cidadania. E é muito importante entendermos que cada vez mais será importante para a população brasileira, não é, que os seus direitos de consumidor sejam respeitados. Por quê? Porque é uma forma de se exercer a cidadania, ter um bom atendimento, ter uma cobrança justa e ter um produto de qualidade. Essas são a minha mensagem nesse dia importante e, de novo, cumprimentar todos pela iniciativa, dizer que aqui na Secretaria Nacional do Consumidor, eu e a minha equipe temos muito orgulho do trabalho que vocês desenvolvem nessa universidade. Andalucía es una comunidad autónoma de España en la que desde hace varias décadas se viene luchando contra el cambio climático. Fue una comunidad pionera a la hora de aprobar normativas tendentes a luchar contra el principal problema ambiental al que se enfrenta el planeta, y hace más de 10 años se aprobó una estrategia andaluza contra el cambio climático. Esa estrategia se dividía en 3 programas, incluía 3 programas, un programa de mitigación, es decir, de reducción de emisiones de CO2, un programa de adaptación, puesto que convencidos como
estamos, que el cambio climático es ya una realidad, se disponen normas, se disponen medidas para adaptarnos a esa nueva realidad y un programa de comunicación pues para concienciar a la ciudadanía básicamente de que el cambio climático es una realidad científica y que todos debemos poner pues nuestro grano de arena, nuestra voluntad para revertir la situación o por lo menos para que no vaya más, ¿no? Por tanto, es una comunidad, como digo, que fue pionera en la lucha contra el cambio climático y que en la actualidad lo sigue siendo, puesto que estamos inmersos en la fase final de un proyecto de ley contra el cambio climático. La sostenibilidad no es otra cosa que la búsqueda de un camino, de una serie de comportamientos que permitan que nuestra sociedad sea viable, es decir, que nuestra sociedad pueda permanecer indefinidamente en el tiempo. La realidad actual es que nuestra relación con el medio ambiente no es la adecuada, estamos presionando excesivamente a los ecosistemas y estamos generando la posibilidad de un auténtico colapso ambiental. Esto obliga a que reconsideremos nuestra relación con el medio ambiente, pero también es necesario que consideremos nuestra relación con nuestros propios semejantes. Esto tiene que ver con la creación, con la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, una sociedad que permita el desenvolvimiento en condiciones de dignidad de los 6, 7, 8 mil millones de habitantes que va a tener este planeta. No Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, nós temos como foco institucional, essencialmente, a consagração do direito à cidade, o que significa dizer a tentativa de reequilíbrio para cidades mais justas, mais sustentáveis e equilibradas. En relação ao meio ambiente, como marco mais concreto, é importantíssimo que, evidentemente, as novas tecnologias han permitido un aproveitamento dos recursos, un reuso, uma reutilização que ha tirado fora do foco o sistema tradicional de produção e de consumo baseado no uso único, sem retorno, dos bens materiais. Hoje as novas tecnologias permitem fabricar mais coisas com menos custo e, sobretudo, o novo paradigma que é a famosa economia circular, não? As 3 R, reciclagem, reuso e reutilização, que permitem que muitas matérias-primas, muitas delas escassas na natureza, o alumínio, outro tipo de coisas, puedan ser utilizados ilimitadamente. Lógicamente, os novos procedimentos técnicos han permitido dar uma ajuda nas novas tecnologias. Bueno, está claro que a lo largo de la década de los 80, con el desarrollo, industrialización y proceso de avance en la economía mundial, en muchas ocasiones el grado de desarrollo de los países se medía por el grado de motorización, es decir, del número de vehículos que se estaban matriculando en el país. Eso era fiel reflejo realmente del modelo de movilidad que se venía persiguiendo durante esa década y que, sin embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado un modelo de movilidad obsoleto y que va en contra de cualquier tipo de desarrollo, en el sentido de que toda esa cantidad de coches estaban generando unos problemas tanto en cuestión de espacio, en falta de infraestructura de acceso a las ciudades y, sobre todo, en las propias ciudades para absorber ese volumen que procedía fundamentalmente de las áreas metropolitanas, a la par que, por supuesto, unos incrementos importantes en tema de contaminación, tanto ambiental como acústica. Bueno, efectivamente ha ido sufriendo un cambio importante. Hemos hecho una apuesta pues igualmente importante por lo que es la movilidad sostenible y una apuesta clara por lo que son los modos de transporte activos, tanto del peatón como de la bicicleta, políticas profundas en cuanto al desarrollo de la bicicleta, la utilización y también fundamentalmente por lo que es el transporte público. Aparte también efectivamente de ir apostando por unos carburantes no tradicionales, carburantes alternativos que medioambientalmente pues hagan de nuestro planeta pues, más saludable, más económico también, que lleva
aparejado y por tanto apostando claramente por lo que son estas políticas, ¿no? Eso se traduce también no solo en un documento que estamos trabajando, en un plan de movilidad urbana sostenible, en el que con estos ejes que he hablado anteriormente vamos a diseñar lo que es la política de movilidad en la ciudad, sino se traduce también en inversiones importantes que hay que hacer, evidentemente para darle al ciudadano la alternativa de abandonar lo que es el vehículo privado y apostar por el uso del transporte público. Además, un transporte público que tenga pocos cambios en su trayecto, por tanto haya poca penalización a la hora de utilizar el transporte público respecto al vehículo privado. Y así, bueno, pues hemos invertido y estamos invirtiendo en aumentar la red de carriles bici. Esta es una ciudad con un importante número de kilómetros, más de 140 kilómetros que tenemos en bicicleta, y vamos a ampliar en unos 10 kilómetros también, con conexión fundamentalmente también a lo que es el eje metropolitano, algo importante. Estamos hablando ya de que Sevilla no es solo una capital, sino que es una capital metropolitana con conexiones a todos los municipios que están a su alrededor y, como decía anteriormente, con inversiones en la bicicleta, con inversiones en el transporte público cada vez más moderno, con vehículos más modernos y menos contaminantes, pero también con infraestructuras para que desde la empresa pública de transporte de viajeros, pues bueno, aumentemos no solo las líneas, sino las modalidades. Vamos a invertir en lo que es una línea de tránsito rápido, una BTR, que une un núcleo importante de la capital con lo que es el centro de la ciudad, y vamos también a ampliar lo que es el metro ligero en superficie, llamamos aquí el metro centro, hacia otros núcleos importantes como es Nervión, y fundamentalmente también estamos reordenando paradas para lo que es las líneas que vienen de fuera de Sevilla, que convertirlas en unos nodos intermodales en el que facilitemos por los usos alternativos, siempre en estos ejes que decían, estos modos de transporte, para hacer más fácil lo que es el trayecto, lo que es el origen y el destino de los ciudadanos. Por tanto, estamos apostando por una política clara que nos va a decir en ese documento dónde hay que desarrollar las inversiones, hacia dónde tenemos que ir. Ámsterdam é um exemplo internacional, porque Ámsterdam, que además é uma cidade que é um ícone do uso da bicicleta, se podemos dizer, é uma cidade, no bom senso, louca pela bicicleta, é Ámsterdam. E é sorprendente, porque muitas vezes as cidades do centro da Europa, que tem uma climatologia mais dura, porque lá fazem mais frio, mais umidade, sin embargo, eles fazem uma aposta, conseguiram que os cidadãos façam isso. E depois, Ámsterdam tem outra coisa, que también se está ensayando en otras ciudades europeas, que es la utilización de los ríos como autovías fluviales. Verdaderamente, muchas veces, y no extraño, las grandes ciudades, no de Europa, del mundo, por razones obvias, fueron construidas al lado de los ríos. ¿Por qué? Porque históricamente, ¿cómo conseguí agua? Pues muchas veces, por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos un río, Guadalquivir, y salvo para uso turístico y para alguna cosa, no tenemos ainda desenvolvido un sistema de transporte pelo río que conecte a cidades, e poderia, porque nós temos o polo industrial tecnológico, que é la Cartuja, a Expo do 92, e o río abrange praticamente, divide em dois a cidade, passando por zonas muito importantes, não? Logicamente, aqui se utiliza para transporte de mercadorias, para uso turístico, e é verdade que o modelo de Ámsterdam podia ser um modelo a pensar. El instituto es un centro multidisciplinar donde existen un conjunto de profesores de distintas materias, de las diferentes cuestiones que afectan a los procesos del agua y de las ciencias ambientales. En el instituto hay distintos proyectos de investigación, algunos de ellos muy consolidados y reconocidos, sobre todo en depuración y reutilización de agua, también en desalinización,
Otro tipo de estudios que estamos llevando a cabo se refieren a temas de gobernanza en este caso de recursos hídricos, atendiendo especialmente a instituciones tan importantes como la Mancomunidad de los Canales del Taivilla o el Trasvase Tajo Segura u otros lugares como el Consorcio de Aguas de la Marina Baja. Hay investigación de carácter socioeconómico y hay una parte importante de investigación aplicada. La investigación aplicada se centra fundamentalmente en tratamiento de agua residual, se ha hecho algo también de agua potable y de desalinización. Hay un tema, dos temas importantes que se pueden destacar de la investigación. Primero, que es investigación basada en nuevas tecnologías, fundamentalmente de membranas y de procesos de tratamiento terciario basados en oxidación avanzada del agua para eliminar todos los contaminantes que hay presentes. Me encargo del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas que tiene la universidad y que utiliza para abastecer de agua para riego a toda la universidad. Desde el año 1996 la universidad dispone de una planta desaladora por ósmosis inversa, con la cual desalamos agua subterránea, agua salobre que no tiene ningún tipo de aplicación ni como agua potable ni como agua para riego, la desalamos mediante ósmosis inversa y luego el agua que producimos la utilizamos para regar todo el campus de San Vicente de la Universidad de Alicante. Decisi di fare la fabbrica in questo piccolo borgo che è il borgo di mia moglie, io sono nato qui vicino, e in questi anni abbiamo restaurato, abbellito, abbiamo costruito un teatro, un'accademia, abbiamo cercato di fare di questo borgo un luogo dove ci fosse il tempo per la cultura, per l'arte, per il lavoro e per la spiritualità. Quindi abbiamo comprato dei grandi capannoni industriali costruiti negli anni 70-80 e abbiamo abbattuti per farci appunto grano, girasole, mais, olio, in qualche maniera come se dovessimo e vivessimo e lavorassimo in un ambiente leggermente migliore. Tutto questo per ridare dignità alla terra, anche perché la terra, madre di tutte le cose, ha bisogno della sua dignità. A questão fundamental do Inmetro, qual é o produto fundamental que o Inmetro fornece? É confiança. Confiança na medida, confiança na calibração dos instrumentos, confiança nas relações comerciais, né? E a proteção do consumidor do ponto de vista das quantidades e da qualidade do que está sendo consumido. Essa poderia se resumir o grande papel do Inmetro, que é enorme. Porque é uma coisa comum, toda vez que você tem um produto que não funciona, a pessoa diz assim, mas o Inmetro não regulou isso, né? Eu estou dizendo isso porque nós já tivemos reuniões aqui com pessoas do governo e por acaso tínhamos canetas na mesa. E essas canetas não escreviam. E o pessoal pensa, aqui não é o Inmetro, mas eu tenho que comprar pela 8666, eu tenho que comprar o mais barato. E nem sempre o mais barato funciona. Então, a gente aqui desenvolveu um teste para
poder comprar a caneta, não pela caneta, mas pelo metro que a caneta escreve. Quantos metros de papel a caneta é capaz de escrever? O que é o Inmetro, né? O Inmetro é um órgão público. Nós somos vinculados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E o Inmetro ele reúne várias responsabilidades diferentes. Ele coordena diferentes atividades. Uma dessas atividades, que está sob a responsabilidade da Diretoria de Avaliação da Conformidade, é a regulamentação técnica de produtos. O que é a regulamentação técnica? Toda vez que o Inmetro identifica a necessidade, seja por conta de um acidente de consumo, seja por uma demanda do setor produtivo, toda vez que ele identifica a necessidade de definir requisitos técnicos que um determinado produto ou um serviço precisa atender, o Inmetro faz isso por meio da publicação de um regulamento técnico. Então, o regulamento técnico ele é um documento publicado por nós e que define requisitos técnicos aplicáveis a um produto ou a um serviço. Por exemplo, no caso de um brinquedo, se um brinquedo é para uma criança, voltado para uma criança de 0 a 3 anos, esse brinquedo ele não pode conter partes pequenas ou partes cortantes. Então, esse é um requisito técnico aplicável a um brinquedo que, por sua vez, é um produto regulamentado pelo Inmetro. O trabalho, então, de regulamentar um produto envolve, então, muitos atores, né? Envolve o setor produtivo, envolve o setor de defesa do consumidor, envolve governo, então, e a parte que nos cabe dentro desse processo é o trabalho de avaliar propriamente a segurança do objeto, avaliar alguma propriedade dele, medir essa propriedade, de modo a determinar se ele atende ou não o critério, então, exigido. A gente tem essa área de inovação, de apoio à inovação tecnológica aqui no Inmetro, que justamente faz esse intercâmbio, essa ligação entre a indústria nacional e os laboratórios do Inmetro e o corpo técnico do Inmetro. A ideia é aproximar os dois e criar aqui dentro do Inmetro um ambiente propício ao aparecimento de novos produtos e novos processos. E justamente um dia esses novos produtos e novos processos vão aparecer nos produtos dos consumidores, né, que ou são fabricados de uma forma diferente, inovadora, ou já contém mesmo inovações no próprio produto. Então a gente desenvolve essas parcerias com as empresas através de vários formatos, através de contatos diretos, ou a gente tem uma incubadora de projetos tecnológicos, que também recebe empresas de vários setores. Hoje a gente tem algumas empresas, principalmente do setor farmacêutico, que desenvolvem projetos na área de biotecnologia. E também temos temos um projeto de um parque tecnológico que vai funcionar recebendo empresas e novos centros de pesquisa e desenvolvimento ou novas plantas produtivas de empresas brasileiras para desenvolvimento de produtos. E a ideia do parque é justamente estar aqui perto dessa infraestrutura laboratorial do Inmetro, contar com o apoio dessa infraestrutura para poder desenvolver processos inovadores. Então, toda essa ideia gira em torno da criação de um ambiente dentro do Inmetro de inovação e de proximidade da indústria nacional, porque o nosso trabalho dentro do Inmetro está muito ligado ao desenvolvimento da indústria, ao apoio à competitividade da indústria. Então faz todo sentido que a gente tenha sempre a manutenção desse intercâmbio com a indústria aqui. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma autarquia vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A nossa atribuição é o registro da propriedade industrial, patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, marcas de produto e serviço, marca de certificação, também as marcas coletivas, indicações geográficas, indicação de procedência, denominação de origem, também o registro dos programas de computador e topografia de circuito integrado. E o INPI também faz a análise para efeitos principalmente de tributação e de remessa de recursos para o exterior dos contratos que implicam tecnologia ou transferência de tecnologia, licenciamento dos direitos de propriedade industrial. Porque quando se confere um título de propriedade, seja em marcas, seja patente, seja indicação geográfica, né, o INPI está conferindo uma segurança jurídica àquele titular,
daquela propriedade industrial, né? E com isso, essa propriedade industrial fica regulada. Ao conferir a segurança jurídica, aquele titular daquela propriedade, ele tem o direito de excluir terceiros que indevidamente queiram usar indevidamente a sua propriedade. Então, regula por esse lado. E ao regular por esse lado, você tem uma propriedade que promove a distinção, distingue, quer dizer, por exemplo, quando nós vamos a um supermercado, verificamos lá os produtos que estão na gôndola, a gente sabe distinguir, né, a origem de cada produto daquele pela marca, né? Então a gente vai saber o que significa aquela marca, de onde vem aquela marca, a origem daquela marca, daquele produto, né? E vou saber exatamente o que o concorrente dele, de onde vem o concorrente. Então tem essa função principal de separar esses concorrentes, distinguindo. A lei de propriedade industrial vai além nesse tipo de diálogo com o ambiente consumerista. O Código de Defesa do Consumidor, em 2 dispositivos especificamente, fala de propriedade intelectual e, muito além da ideia de publicidade abusiva, que é tangenciada pela concorrência desleal, no ambiente de signos distintivos, por exemplo, a importância que a propriedade intelectual tem com relação à fixação de um direito a ser diferente. Um direito a ser diferente que não é só intrínseco, mas um direito a ser diferente para permitir a melhor escolha do consumidor, para permitir a conscientização das disparidades. E aí a publicidade finalmente entra não só com o ambiente de concorrência desleal, mas com a possibilidade de fazer a chamada publicidade comparativa. E para isso a propriedade intelectual ela também serve, porque ela fixa mnemonicamente uma interlocução mais célere entre aquilo que nós desejamos consumir e a memória que tínhamos desde o nosso pretérito consumo. A propriedade intelectual, nesse sentido, ela é uma grande amiga do consumidor. Mas, em geral, a doutrina ela tem uma preocupação ainda diminuta nessa relação consumo e propriedade intelectual. Doutrinadores clássicos, como o professor José de Oliveira Ascensão, ou o professor João da Gama Cerqueira, dizem que a propriedade intelectual não foi feita para o consumidor. O enfoque ali é especificamente o criador, o titular, o proprietário. E que, nesta visão, o direito ele é ainda um pouquinho egoísta. Não me parece que esse tipo de visão típica até os anos 90 seja contemporânea hoje em dia. A jurisprudência acabou fixando um entendimento de que em qualquer circunstância, em qualquer lide, em qualquer conflito de interesses, ainda que uma legislação como a Lei 9279 tenha sido criada visando o inovador, o criador, o titular, ele tem de ser completado, tem de ser complementado e interpretado num ambiente poliédrico, ou seja, de muitos lados. Uma só patente ela tem direto o interesse do titular, mas ela tem o interesse do Estado, que, por exemplo, pode ser um comprador daquele produto, como ambiente de medicamentos, mas também do concorrente, que ali é afetado diretamente por uma escassez econômica através de uma titularidade, mas também, e finalmente, do consumidor. Um direito de propriedade afeta consumo, consumidor, consumo, concorrência, consumo, poder público. Vários lados. Um direito espraia-se para vários interesses de gamas distintas, interesses públicos coletivos, interesses públicos primários sociais e até interesses públicos secundários, quando a gente pensa que a fazenda pública compra 70% dos medicamentos no país. Então, o ambiente de interseção entre consumo e propriedade intelectual, ele é ativo, forte e merece muito cuidado. No artigo 10 da Lei de Cultivar, há uma série de previsões em que os agricultores eles poderiam utilizar a semente de segunda geração, isto é, ele tem aquela primeira semente que representa o cultivar, que ele comprou, que ele pagou o efetivo royalty, ele plantou aquela semente, ele colheu, veio uma semente de segunda geração. Ele poderia guardar a semente de segunda geração, transformá-la em alimento para animais, transformá-la em eventuais trocá-las em eventuais programas governamentais entre pequenos e médios agricultores, estocá-las para consumo próprio, sem a necessidade de pagar ou de requerer autorização àquele titular anterior. Isso não é nada além do que a gente tem nos usos livres da Lei de Direitos Autorais. Lá no artigo 46, com as várias hipóteses de usos transformativos, citação, referências, usos no âmbito privado,
as formas de usos livres que tem também para signos distintivos na Lei de Propriedade Industrial, citação em discursos, citação em livro, utilização para referência do produto que se encontra vendido. Não há qualquer diferença ontológica, não há qualquer diferença finalística desses usos livres presentes na Lei de Cultivar. É diferente do que parte da indústria alega, que ali haveria uma privação desmesurada do direito daquele que cria aquela semente protegida pelo cultivar. E a semente protegida pelo cultivar, apenas para deixar bem claro, ela se trata de uma semente que ela possui certos caracteres específicos, ela possui certos marcadores que atraem para ela uma distintividade perante as demais sementes e atraem para ela uma homogeneidade e uma unicidade. Significa dizer, ela é diferente das demais, e na medida em que ela é cultivada, ela traz outras gerações, ela mantém aquelas distintividades de forma homogênea, sem haver uma diferença, uma corrupção naqueles caracteres. Isso faz com que ela seja passível desse tipo de proteção. Qual que é o problema? Nosso ordenamento ele veda o patenteamento de produtos biológicos, mas ele não veda o patenteamento de processo de criação ou de alteração dos produtos biológicos. Não há essa distinção. Então, é muito comum um titular ele ser titular da patente para o processo de criação de transgenia e aquela transgenia gerar uma semente dotada de homogeneidade capaz de ser protegida pelo cultivar. Então, os titulares de ambas essas proteções, eles alegam então que por conta daquela patente de processo, e não há na Lei de Propriedade Industrial esta espécie de uso livre que permitiria aos agricultores, então por conta daquela patente de processo, a sua proteção ela se estenderia para a segunda, terceira, quarta, quinta, infinitas gerações. Uma vez que foi a patente de processo dele que fez com que originasse aquela semente específica que então foi plantada e, por um processo natural, gerou uma outra semente. Criando então um embate entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Cultivar. Vejo com otimismo essa nossa nova Lei de Inovação e eu acho que é possível, e não obstante os problemas que ainda temos, e não obstante não termos uma política de inovação como a norte-americana, com base na defesa, não temos uma política como a sul-coreana, podemos desenvolver tecnologias de aplicação militar e dual, como fazem os americanos, né? Como o Google, que a gente usa até hoje, o Google Earth, que pertence à US Navy, e todos sabem disso. Mas eu acho que se o governo, se o Ministério da Educação, se o Ministério de Ciência e Tecnologia entrarem numa espécie de força-tarefa, podemos sim tirar bons frutos dessa nova emenda constitucional de 2015 e da nossa nova lei de inovação, que na verdade altera a anterior, mas que nos dá ferramentas para retomar a pesquisa e retomar o crescimento a partir do fomento à inovação. Bom, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, conhecido dentro do Ministério da Saúde como INCQS, né? Ele é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, que tem total vinculação ao Ministério da Saúde. No caso específico do INCQS, olha que eu já estou resumindo, né? Nós temos uma missão preferencialmente vinculada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós somos parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no mesmo nível que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Somos uma estrutura que não atua só nas atividades analítico-laboratoriais. Ela vai muito além disso, porque as atividades analítico-laboratoriais existe uma rede, né, de laboratórios de saúde pública em todos os estados e em alguns municípios também. E nós somos parte disso. Nossa instituição, além da questão analítico-laboratorial, ela atua também na área de ensino, pesquisa e desenvolvimento. E também de alguns apoios à atividade laboratorial da rede e outras possibilidades da própria área regulada. O Departamento de Química do INCQS participa em vários programas
junto a órgãos públicos das 3 esferas de governo, estados, municípios e governo federal. Tá? Esses programas avaliam a conformidade de vários produtos utilizados no país, como, por exemplo, medicamentos, detergentes enzimáticos, várias análises em alimentos, como resíduos de metais pesados, resíduos de agrotóxicos, resíduos de micotoxinas, resíduos de medicamentos em produtos de origem animal. Também analisamos produtos biotecnológicos complexos, como vacinas e biofármacos de última geração, e temos também alguns programas de análise de artigos para a saúde humana, tá? Como bolsas para armazenagem de sangue, seringas, agulhas, catéteres, entre outros. Eu acho que o foco do consumidor é primordial a mediação. Você pode evitar demandas judiciais, você pode evitar um custo maior para o Estado, você pode evitar ações que possam sobrecarregar o judiciário, inclusive em valores que sejam irreais. Até nós tivemos recentemente uma palestra onde nós colocamos, por exemplo, as empresas de telefonia. Como é que uma pessoa vai reclamar uma questão de uma empresa de telefonia que custa para ela R$80, ela vai pagar R$2.000 para resolver o conflito? É ilógico isso. Nós acreditamos que alguns conflitos podem ser resolvidos muito mais facilmente, melhorando o serviço das empresas de telefonia, por exemplo, e melhorando a qualidade do cidadão, atendendo ao cidadão cliente, que é a verdadeira função do sistema brasileiro, por exemplo, em defesa da concorrência, em direito do consumidor. A ideia é atender o cidadão cliente.